acostumados com frio, né? Já, né? Não estão? Não está acostumado com frio? Mais ou menos. Está acostumado já? Minha irmã já está acostumada com frio? Não liga muito nada. Quando chega essa época, eu gosto de brincar com vocês. Vos falar, não, vocês já estão acostumados com frio. Aí eu vejo a vossa cara, não estamos não. É igual, por quê? Porque, repito, brincando com vocês, né? Porque geralmente o pessoal, às vezes, quando está calor, aí o pessoal fala para mim, tá quente, né, Kennedy? Eu falo, sim, tá quente. Mas você já está acostumado, né? Então, quando chega frio, também falo, tá frio, né? Mas você já está acostumado, né? Tá. Mas é só para brincar com vocês. Bom revelos, minha irmã, bom revelos todos vocês e felicitar aos nossos homens da igreja, né, os pais, pelo Dia dos Pais. Então, feliz Dia dos Pais aos nossos amados irmãos. Recebemos uma maravilhosa devocional sobre o assunto, né, dirigido aos pais e tocando também nos filhos. E agora nós vamos ter um estudo que tem basicamente o mês de agosto, na IPB, preenche basicamente esse assunto, que é missões. Então, nós vamos falar de um dos pontos, né, sobre a questão de missões. Basicamente, sobre esse tema aí, o poder do Espírito Santo na missão da igreja. O poder do Espírito Santo na missão da igreja. Então, é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Para começar, eu gostaria de começar com vocês abrindo o livro de Atos. Abram comigo o livro de Atos. No capítulo 1, no versículo 8. Atos 1, 8. Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim a palavra do nosso Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos ler todos juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Ok, até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Esse é um texto... Esse é um texto muito conhecido, né? Só um instante. Ok. Esse é um texto muito conhecido e essas palavras também são conhecidas. Foram ditas por quem? Nós. Foram ditas por nosso Senhor Jesus. O presbítero aí falou para nós. Então, foram ditas pelo nosso Senhor Jesus. E é interessante que praticamente o autor desse livro, nós sabemos que é quem? Lucas, né? Não deixem o presbítero falar sozinho, por favor, está fazendo frio, tá, né? Então, vamos falar também. É Lucas, e Lucas, ele escreve o livro Evangelho segundo escreveu Lucas, e ele vai dar uma continuação do que ele escreveu lá, aqui agora neste livro de Atos, né? Tanto é que ele vai começar no primeiro capítulo, no primeiro versículo, dizendo assim: escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, ele dirige para a mesma pessoa, que é Teófilo,
né, a quem ele escreve o primeiro livro, e nós vamos ver lá em Lucas, ele trata sobre isso. E agora, esse segundo livro dele, o segundo volume, é basicamente a continuidade do primeiro volume. Então, no primeiro volume, ele escreveu sobre aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Sobre aquilo que Jesus começou a fazer e ensinar. E aqui em Atos, ele então vai dar continuidade àquilo que Jesus continuou a fazer, só que por intermédio dos seus apóstolos, por intermédio da sua igreja. Então, Atos é uma continuidade daquilo que é as obras, daquilo que são os ensinos do Senhor Jesus Cristo, agora por meio dos seus discípulos. E aqui, então, no primeiro capítulo, ainda temos registro do encontro de Jesus com os seus discípulos. Palavras aqui, né, que algumas nós não encontramos lá em Lucas, mas ele vai transportar isso aqui para o início de Atos, para falar do tempo que Jesus Cristo ficou com os discípulos, cerca de 40 dias que ainda ficou depois da ressurreição, antes de ascender aos céus. E aí Jesus falou algumas coisas para os seus discípulos. E aqui no versículo 8, no versículo 8 é uma continuidade que Jesus está a dizer para uma questão que lhe foi levantada. No versículo 6 vai dizer: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então Jesus está a responder à questão dos discípulos. Os discípulos disseram: vai ser esse tempo que vai restaurar as coisas de Israel? Será esse tempo? E Jesus falou: não vos compete saber. Ou seja, isso não é da vossa, como se diz na linguagem assim, terra-terra. Não é quando a mãe o filho está a perguntar tanto e a mãe quer falar, que ele lhe pedir para ele, não se coloca nesse assunto. Como é que se fala mesmo? Não é da sua conta. Não é da... Opa! A criança vai entender? Entende, né? Não é da sua alçada. Então, não é da sua conta, não é da sua alçada. Alçada parece mais chique, né? Mas em outras palavras está dizendo, não é da sua conta. Né? Não é da sua conta. Isso aqui Deus reservou pela sua exclusiva autoridade. O que é então da nossa conta? Ele vai dizer: recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então é sobre isso que nós queremos falar, a questão do poder do Espírito Santo na missão da igreja. Vamos lá ver. Então, o poder do Espírito como promessa. Ali lemos Atos 1, 8. Esse Espírito Santo, né, ele é uma promessa, ou o poder do Espírito Santo, é uma promessa tanto para a vida cristã, tanto para a vida cristã. Isso nós encontramos. Aqui ele não vai enfatizar isso. Aqui ele está a enfatizar a questão de missões. Mas nos evangelhos, especialmente lá no Evangelho segundo escreveu João, vai falar de como vai descer o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, aquele que vai nos conduzir a toda a verdade. Então, a descida do Espírito Santo é tanto uma promessa para a vida cristã, nos capacitar a viver a nossa vida cristã, bem como também é uma promessa para o testemunho do Evangelho. E isso que ele disse aqui: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, aqui no nosso texto, estamos a falar do poder do Espírito Santo para o testemunho do Evangelho. É isso que nós queremos focalizar aqui. Qual é a necessidade do poder do Espírito Santo, ou poder do Espírito, vou só reduzir aqui, né, o nome, poder do Espírito na evangelização ou na missão? Qual a necessidade disso? Veja, vamos ter em mente. Nos evangelhos, Jesus fez a obra de evangelização, disse que o seu dia estava chegando, morreu, ressuscitou, e ali ele incumbiu essa tarefa para os seus discípulos. Ok? Esse panorama a gente já tem. Agora, nós vamos cumprir essa missão que Jesus nos deu. Mas então aí vem essa questão: qual a necessidade do poder do Espírito na evangelização ou na missão? Por que nós necessitamos disso? Mais uma vez, somente o presbítero está a falar. Irmãos, vou queixar no reverendo Tiago. Os irmãos não estão a falar, só o presbítero está a falar. Vamos lá, meu irmão. A necessidade.
Obrigado, irmão. Mais alguém? Sim. Ele nos convence do pecado dos juízos. Ele que faz esse trabalho e nos convencer quando pregamos para alguém que não conhece a palavra, ele vai fazer esse trabalho e nos convencer do pecado e do juízo. Isso, ok, muito bom. Obrigado pelas contribuições. Vamos lá. Necessitamos do poder do Espírito Santo por duas razões. Basicamente, os irmãos falaram do assunto, né? E a gente vai desdobrar um pouco mais sobre isso. Então, necessitamos por duas razões. A primeira é a nossa insuficiência. Tá? Aqui, quando falo nossa insuficiência, estou a me focar particularmente naquilo que nós, os evangelistas, nós, os missionários, quando nós, que estou a falar, nós, igreja, tá? Quando nós cumprimos a missão, quando nós cumprimos a tarefa de evangelização, na verdade, nós somos insuficientes por nós mesmos por isso. Tá, né? Somos insuficientes por nós mesmos. Vamos abrir a 2 Coríntios. Segundo Coríntios 3, 1 a 6. Diz assim: começamos, porventura, outra vez a recompensar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de mandar cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar coisa alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então veja, foca no versículo 4. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Então Paulo está falando do seu ministério, está falando como a igreja de Corinto é a carta viva do seu ministério, de como eles são a prova do seu trabalho ministerial. Mas Paulo está dizendo, não que por nós mesmos, é por meio de Cristo que nós temos essa confiança. Nós não temos a confiança em nós mesmos, não que nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, de elaborar, de projetar, de efetuar para ter o resultado, não por nós mesmos, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, nós necessitamos da atuação do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, isso porque nós não somos suficientes em nós mesmos para o cumprimento desta grande tarefa. Charles Haddon Spurgeon, um pastor do século XIX, ele falando sobre isso, eu gostaria de usar um episódio, né, para enfatizar isso aqui que eu estou a dizer, baseado no Spurgeon. Alguém escrevendo sobre o Spurgeon diz o seguinte: creio no Espírito Santo. Tendo pronunciado esta frase como credo, na verdade, essa é a própria frase do Spurgeon, né? Espero que possamos também repeti-la como solilóquio, devoto forçado aos nossos lábios, pela experiência pessoal. Para nós, a presença e obra do Espírito Santo são base para a nossa confiança. Se não crescêssemos no Espírito Santo, teríamos de abandonar há muito o ministério, pois que é insuficiente para tais coisas. Nossa esperança de sucesso, bem como a força para continuar o serviço, estão em nossa crença de que o Espírito Santo repousa sobre nós. Tá? Então, nós fazemos a obra missionária, nós evangelizamos, mas não confiados em nós mesmos, em nossa suficiência de que nós mesmos podemos fazer. Mas não, nós confiamos naquilo que, às vezes, nós declaramos no credo apostólico, quando nós falamos, creio no Espírito Santo. Então, por nós cremos no Espírito Santo, aí sim nós evangelizamos, aí sim nós fazemos a obra missionária, porque sabemos que o Espírito Santo é poderoso para nos ajudar, é poderoso para nos utilizar na obra missionária. Conta-se uma história, eu não sei se eu coloquei lá no slide, acho que está lá no slide.
que o próprio Spurgeon, ele era conhecido como o príncipe dos pregadores. Pregava que nenhum outro. E enquanto que ele subia no púlpito para pregar, o púlpito deles tinha degraus, ele subia a cada degrau dizendo, creio no Espírito Santo, creio no Espírito Santo. Toda vez que ele fosse pregar, ele fazia isso. Por quê? Porque ele sabia da sua insuficiência, ele sabia que precisava do agir do Espírito Santo para lhe utilizar para pregar a palavra do Senhor. Não que Spurgeon fosse alguém que não estudasse. Spurgeon lia por semana, dois livros por semana. Spurgeon escrevia bastante, tinha uma biblioteca com mais de 3.000 livros e conseguia, de olhos fechados, pegar qualquer livro que ele quisesse. Então, ele estudava bastante, conhecia bastante, mas ainda assim entendia que ele era insuficiente por si mesmo para a obra que o Senhor o chamou para fazer. E também assim nós somos como evangelistas, como missionários, como a igreja na obra missionária, nós não somos suficientes por nós mesmos. Por isso precisamos do agir do Espírito Santo. Então, é uma grande presunção, né, da nossa parte, achar que nós mesmos nos bastamos para o cumprimento da grande missão. Cristo nos deu a comissão, isso é verdade. Mas é uma presunção achar que nós por nós mesmos, vamos conseguir cumprir sem a ajuda do Espírito Santo que Ele mesmo prometeu para nós. Por isso precisamos da ajuda do Espírito Santo para a missão. Precisamos do poder do Espírito Santo para nos capacitar a pregar o Evangelho de Deus. Se Cristo, o Deus encarnado, vamos prestar bem atenção nessa parte aí, se Cristo, Deus encarnado, foi revestido do poder do Espírito, quanto mais nós? Vocês se lembram do ministério do Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos? Ele começou, foi batizado, foi revestido do Espírito Santo, não é isso? Se ele foi revestido do poder do Espírito Santo, quanto mais nós? Se Cristo, que é o Deus encarnado, foi revestido do poder do Espírito Santo, ele inclusive teve que ler lá, o livro de Lucas registra isso, que ele lá no templo, né, ele foi dado para ler uma passagem das Escrituras e calhou com aquela passagem de Isaías 61, que diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele falou que hoje se cumpriu essa profecia. Então, se ele teve a necessidade de ser revestido do Espírito Santo, do poder do Espírito, quanto mais nós? Acharemos que nós, por nós mesmos, vamos conseguir cumprir a grande comissão, a missão de Cristo. Vamos conseguir cumprir por nós mesmos? Não queramos ser presunçosos desse modo, né? Nós precisamos do agir do Espírito Santo. Ainda que usemos a palavra de Deus na pregação do Evangelho, ela não opera de maneira mágica. Isso nós precisamos entender. A Bíblia, ela é a palavra inspirada de Deus, isso é verdade. Mas não é porque nós usamos a palavra de Deus na pregação, né, do Evangelho, na comunicação do Evangelho, na evangelização, na missão, não significa que ela vai agir de maneira mágica, onde as pessoas vão se converter assim magicamente. Não é desse jeito. Tanto é que um dos exemplos é que tem várias pessoas, inclusive ateus, que leem a Bíblia, e leem bastante a Bíblia. Conhecem bastante das Escrituras. Inclusive, eles leem a Bíblia para poder achar erro, para poder refutar a nós. Mas eles não se convertem até agora. Então, usar as Escrituras, a palavra de Deus para a evangelização, não é um poder mágico em si mesmo. Não é um poder mágico em si mesmo. Nós precisamos da ação do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, na ministração do Evangelho, não conseguiremos obter sucesso na missão. Sem o poder do Espírito Santo, não conseguiremos. Deixa eu dar um exemplo. Aqueles que pregam com frequência, talvez eles conheçam mais essa realidade, né? Não que os irmãos não conheçam, mas permita-me dar esse exemplo. Aqueles que pregam com frequência, né, no púlpito mesmo, talvez eles conheçam essa realidade melhor. Você pode preparar o sermão belíssimamente. Você pode ser o maior estudioso, você pode entender bem, fazer exegese do texto, está lá tudo ok. Mas não acha que isso é suficiente para a conversão das pessoas que te ouvem. Não acha que isso é suficiente, né?
é meio que a gente precisa usar, não abrir mão, na verdade é a nossa ferramenta, mas ela não age de maneira mágica. Tem de ter a ação do Espírito Santo nisto. Então, essa é a primeira coisa que queria então ver. A primeira necessidade do Espírito Santo que nós temos, né, é a nossa insuficiência. Nós somos insuficientes em nós mesmos para o cumprimento da missão que o Senhor nos deu a fazer. Vou passar a palavra para os irmãos antes de passar para a segunda necessidade. Alguma pergunta, algum comentário? Por favor, não fiquem acanhados, podem falar. Dou-lhe umas? Dou-lhe duas? Opa! E hoje em dia, infelizmente, alguns pregadores, sem sabedoria nenhuma, né, não entendem a necessidade do Espírito Santo. Por exemplo, tem um grande dono de uma igreja, né, na cidade, que é da Paz e Vida de Ronquillo, e na rádio dele, ele é anunciado como o maior ganhador de almas do Brasil. Esse pessoal está meio assim. Então, daí o entendimento dele sobre o assunto também é baixo. Você mesmo é capaz de fazer isso. Não somos. Ok. Antes de avançar, mais alguém? Algum comentário? Irmãos, eu gosto que vocês comentem, façam perguntas, né? Geralmente no estudo é assim, as pessoas ficam mais caladas. Aí quando termina o estudo, eu vejo a pessoa chegar perto de mim e fala: meu irmão, sabe aquilo que você falou? E eu sempre falo: minha irmã, poderias falar isso no estudo, deveria enriquecer bastante o nosso estudo, né? Mas os irmãos não falam, então por favor, podem falar mesmo, tá? Fica com medo, minha irmã. Nicodemos, né? Augusto Nicodemos. Essa coisa aí de certos pregadores que fica aí jogando o Espírito Santo com paletó, com isso, com aquilo. Não tem bafetação. E as pessoas estão só pura e simplesmente enganadas, né? Porque o agir do Espírito Santo nas nossas vidas, eu creio que, além do poder que ele tem, que nós precisamos aceitar também, né? Aceitar o trabalhar de Deus nas nossas vidas, porque senão não acontece nada. Não acontece nada, porque às vezes a gente quer levar a vida ao seu bel prazer, e não é assim. Tem que ver o que Deus age no seu coração, para você se convencer. A gente se convencer dos nossos. Não sei se deu para ouvir, já posso falar. O comentário da irmã é muito interessante. Viu como é bom quando os irmãos falam? Ela deu o exemplo do reverendo Augusto Nicodemos, que tem dito, né, que às vezes as pessoas ficam como se eles tivessem o poder sobre o Espírito Santo, né? O poder sobre o Espírito Santo. Deu para entender, né? Não é que eles tivessem cheio do Espírito, tem autoridade sobre o Espírito Santo, a fim então de jogarem, né, por meio do paletó, o poder para as pessoas caem, e tudo isso não é manifestação do Espírito Santo, tá? Não é manifestação do Espírito Santo. Então, excelente comentário, né? Pessoas que pegam o lenço, né? O lenço que eles se limpam, aí as pessoas caindo. Não é isso, não é o poder do Espírito Santo. Sim, professor, por favor. Esse primeiro tópico também faz a gente pensar em pegar naquele exemplo que o Léo deu, a gente entender que o poder não está em nós, o poder não vem de nós. Isso leva a gente a ter uma vida de devoção, uma vida de dependência, porque se o poder não está em nós, nós somos dependentes do Espírito Santo, a evangelização tem que partir de pessoas que têm
oração, uma igreja que ora, que se dedica na oração, na presença de Deus. E aí vai usar essa ideia de dependência da oração para mostrar que a igreja pensa que é o que nós vemos hoje acontecer. Se preocupar muito mais com o método do que com a nossa devoção a Deus. Então, coloca o método como uma ferramenta, um meio para ganhar almas. As igrejas desenvolvem diversos métodos e nem diz que não é os métodos que vai levar a ganhar almas, de fato. Pode encher a igreja, mas não vai ser de pessoas convertidas. Porque quem chama, quem convence é o Espírito Santo. Então, essa percepção que a gente tem da nossa suficiência deve levar a gente a confiar mais em Deus e se dedicar mais a Deus. Esse ponto da nossa insuficiência, querer falar mesmo? Não? Mas quando quiser falar, pode. Esteja à vontade, tá? Tá. E outra coisa, a irmã comentou lá que às vezes a gente fica com medo de falar bobagem. Não tenha medo, não. Bobagem é aqui é para falar bobagem. Tipo, irmãos, me entendam bem, tá? Né? Não é bobagem do mundo. Tipo, quando a irmã falou bobagem, falou medo de bobagem, é tipo falar uma coisa que não está certo, né? Então, aqui é para errar, melhor falar assim, né? Aqui é para errar, tá? Se quiser errar, erra aqui. Lá fora, não. Quando você estiver lá fora evangelizar, tem que falar certo. Agora, errar, fala aqui, porque aqui vamos nos corrigir. Todos nós, ninguém conhece tudo, tá? Ninguém conhece tudo. Então, não tenha medo de errar aqui. Aqui pode errar, vamos nos corrigir e está tudo bem, vamos caminhar juntos, tá? Essa questão da nossa insuficiência nos leva à segunda questão, da segunda necessidade do poder do Espírito na missão, que é esse ponto aqui, o estado dos homens. Então, primeiro é a nossa insuficiência. E essa nossa insuficiência, nós já somos insuficientes em nós mesmos. Isso se agrava ainda mais quando consideramos o estado dos homens a quem nós estamos a pregar o Evangelho. Abra lá comigo Efésios, capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, 1. Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então veja, aqui esse texto, ele descreve os homens como sendo pessoas que estão mortas. Aqui está fazendo referência aos crentes, né? Aqui está a escrever para a igreja de Efésios, ou a igreja de Éfeso. E está fazendo referência sobre aquilo que eles eram. O que aconteceu o processo deles? O processo da morte para a vida. Então está falando, Ele vos deu vida, ou seja, Cristo vos deu vida, quando vocês estavam mortos no vossos delitos e pecado. E aí ele vai descrever até o versículo 3, vai descrever qual é o estado dos homens. Um estado de corrupção, um estado de condenação, e vai descrever aquilo que é o estado dos homens. Então, os homens estão mortos nos seus delitos e pecados. Todo homem natural já nasce morto em seus delitos e pecados. Então, esse é o estado do homem. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte: um morto consegue ouvir? Um morto consegue cheirar? Um morto consegue sentir? Então, imagina nós como evangelistas, nós como missionários, sair pregar para as pessoas que estão lá, se não são crentes, são mortos. Isso é a verdade que todos nós precisamos ter em mente. Agora, imagina irmos para lá e pregar para os mortos, ir lá na praça. Nem todos que estão lá, imagino que lá deve ter crente, tá, né? Mas imagina que estamos nessa praça e todos que estão ali não são crentes. Aí você prega o evangelho, morto pode ouvir? Vamos lá para o cemitério, né? Aí falar, vocês mortos, ouvem a palavra do Senhor, se arrependem de vossos pecados e tudo. Vai chegar alguém e vai te falar, mas você está doido? Porque morto não ouve, morto não sente, morto não cheira, morto não é morto. Então, os homens estão mortos em seus delitos e pecados. Então, veja como ainda se agrava. Nós precisamos do poder do Espírito para a missão, primeiro, porque nós somos insuficientes em nós mesmos para esta obra, mas não somente isso, é que as pessoas a quem nós vamos pregar estão mortas em seus delitos e pecado. Estão mortas em seus delitos e pecado. É por isso que, às vezes, nós pregamos tanto, né, para alguém que você quer tanto que se arrependa, que se converta,
E você vai, Senhor, mas eu já preguei tanto, ele nem se converte. Né? Nem se converte. Exato. Já terminou? Sim, meu irmão. Muitas pessoas que fazem esse trabalho lindo da evangelização, às vezes não entendem o poder do Espírito Santo, a necessidade de tudo, e vão para lugares que eles consideram difíceis, mas ao meu ver são fáceis, porque cadeias e hospitais, as pessoas têm um psicológico muito abalado, né? E aí chegam esses pregadores, fazem o trabalho da evangelização, e eles querem ali a resposta na hora, né? Sem entender se vai ter ou não o mover do Espírito Santo. A pessoa está ali na beira da morte. Você aceita Jesus? Claro, ela fala, aceita. A pessoa está presa, com o psicológico abalado, a família está visitando. Você aceita Jesus? Aceita. E ele sai de lá todo feliz. Hoje eu ganhei 52 almas, 20 no hospital, o resto na cadeia. Então, assim, é o trabalho que muita gente tem feito sem entender o propósito real e do emocional dessa galera toda. Contabiliza os seus convertidos, né? Campanha de evangelização assim, como é que se diz? Evangelização em massa. Aí quem aceita Jesus? Eu. Aí contabiliza. Hoje nós ganhamos 300 almas para Jesus. Quer dizer, é verdade mesmo? Alguns podem ter, mas não, como vou dizer, não significa que todos realmente tenham se convertido, né? Então as pessoas estão mortas em seus delitos e pecados. Deixa eu ler isso aqui, depois dar um exemplo. Deixa eu citar aqui o M.C. Maia, já foi pastor aqui, né? Então o reverendo M.C. Maia diz o seguinte: a depravação total humana é justamente isto, a contaminação de todas as nossas faculdades pelo pecado. Perdemos totalmente a nossa capacidade de percepção espiritual. As causas de Deus, as coisas de Deus, deixa eu ler aqui. As coisas de Deus soam como loucura. A nossa lógica tão hábil para desvendar os mistérios do saber e desmartelar sofisma se mostra totalmente inadequado e incapaz para perceber a realidade da palavra que nos fala de Deus e do que somos. Estamos também aqui falando sobre a depravação total do homem, né? Nós temos escrito na Tulipa, né? Tulipa, né? Os 5 pontos do calvinismo. A primeira é depravação total. Como está morto em seus delitos e pecados, toda a sua faculdade, né, estão manchadas pelo pecado. Certa vez, eu era assim, meio, às vezes, inocente, né? Depois da conversão, eu nasci na igreja, cresci na igreja, mas a conversão só se deu na adolescência, né? Aí depois da conversão, aquele fervor pela evangelização, que deve continuar, né? E graças a Deus continua, mas aí recebemos umas minhas primas em casa, saíram de uma província para a nossa. Oi? Acho que aqui havia desligado. Acho que é bateria, né? Tá. É, né?
Então, e eu estava, então, aproveitei a oportunidade para poder evangelizar essa pessoa. Aí eu comecei a falar com ela. Assim começamos assim, aos poucos, né, criando um ambiente para tal. Comecei assim, a falar, evangelizar, trazer a palavra. Aí eu percebi que ela estava a prestar bastante atenção. Aí eu falei, estavam duas, né? E uma estava a prestar bastante atenção. E aí comecei aumentando, né, na palavra, na evangelização, falando da palavra, falando. Aí eu vi, ela estava a prestar bastante atenção mesmo. Eu falei, meu Deus, é hoje que eu vou ganhar uma alma para o Senhor. Aí falando do inferno, falando de quando somos pecadores, falando de Cristo, da beleza que é em Cristo, falando da conversão. Já eram 23 horas, eu falando, e ela prestando assim bastante atenção, sem piscar nem nada. Aí eu falando, falei, meu Deus, é hoje. Só vou parar aqui quando ela mesmo entregar sua vida para Cristo. Aí falando. Aí depois meu pai saiu do quarto e falou, Kennedy, já está tarde, né? Já está tarde, então terminem já e vão. Aí terminamos 23 e tal. Aí eu orei com ela, ok. Falei, acho que eu ganhei uma alma para Cristo. No dia seguinte, fiquei assim atento, né? Nada. Outro dia, falei, meu Deus, mas eu preguei tanto. Mas preguei tanto. Não, é um dos poucos dias que eu assim uma evangelização, né, pessoal, que eu falei com tanta, sabe, aquela ênfase. E ela prestando bastante atenção e eu achando, não, agora também vamos se converter. Então, ou seja, essa história é só para dizer o seguinte, não está sobre nós esse poder. Nós não é que temos esse poder. E as pessoas a quem nós pregamos, elas estão mortas nos seus delitos e pecados. Nós precisamos da atuação do Espírito Santo. Nós não podemos trazer pessoas à vida. Não podemos converter pessoas de seu estado de pecado. Spurgeon, ele escreveu dizendo o seguinte, a não ser que o Espírito Santo abençoe a palavra, nós que pregamos o Evangelho somos os mais miseráveis dentre os homens por tentarmos uma tarefa impossível. Entramos em uma esfera onde nada senão sobrenatural adiantará. Se o Espírito Santo não renovar os corações de nossos ouvintes, nós não podemos fazer. Se o Espírito Santo não o regenerar, nós não o faremos. Se ele não enviar a verdade para habitar nossas almas, nós estaremos falando como aos ouvidos de um cadáver. Sem a atuação do Espírito Santo abençoando a palavra, nosso trabalho é vão. Nós podemos fazer bastante coisa, nosso trabalho é vão. Porque é uma tarefa impossível. Nós não conseguimos converter ninguém, não conseguimos trazer ninguém à vida. Eles estão mortos em seus delitos e pecados. E até onde nós sabemos, né, Jesus nos deu a tarefa de evangelizar, mas Ele não nos deu o poder de ressuscitar mortos. Né? Não nos deu esse poder. Sim, meu irmão. Comecei a pregar para ele, né? E aí aconteceu a mesma coisa que eu consegui por na atenção. Ali eu fui tipo assim, ficando bem alegre, vamos dizer assim, porque eu vi isso aquilo que estava acontecendo, achando que ele estava convertido. E aí depois, muito tempo, algumas horas depois, ele para mim assim, eu assim, pastor Jackson. Eu vejo que você acredita muito naquilo que você fala. Você
Professor. Eu acho que na evangelização, que acaba sendo muito frustrante para a gente, é porque a gente quer um resultado rápido, imediato. A gente vai anunciar o evangelho para alguém e a gente já quer alguma evidência, a gente quer alguém que deu. Já teve um caso de gastar tempo falando sobre o que é a morte de Cristo na cruz para a pessoa. E a pessoa escutou, prestou atenção. Depois ela entrou num assunto sobre o espiritismo e ela já meio feliz, meio que pensando que era cristã, já falou, eu sou espírita. E aí, só pensa, será que eu falei? O que eu falei aqui? A pessoa não entendeu, a pessoa não entende nada. E você gasta muito tempo, às vezes, falando com a pessoa e parece que a pessoa não entendeu absolutamente nada. E já vai ter outros casos que você fala e a pessoa entende, não muito, mas parece que entendeu um pouquinho e aquela semente você só vai ver depois de muito tempo, lá na frente, quando a pessoa fala, eu comecei a visitar uma igreja. Já tem casos que acontece que você falou com aquela pessoa com bastante tempo, em momentos específicos, e ela não mostrou ele. Porque se interessou. Mas lá na frente, ela fala, eu comecei na igreja tal, e aí começa. E aí parece que a pessoa se entende. Então, demora, é um processo que demora às vezes a evangelização, porque você só vai ser o seu trabalho é pregar, falar. Se vai transformar, não depende disso. Só que às vezes a gente quer que também dependa de você. Você veja o resultado e acaba sendo frustrante. Meus irmãos, até aqui, meu objetivo era... o irmão quer falar? Muitas vezes nós pregamos e a gente quer que a pessoa naquele exato momento aceite a Cristo. Mas ali é um momento certo, é o tempo de Deus, a vontade de Deus. E o Espírito Santo não começou ainda pela vida. Nós temos que compreender que as coisas acontecem de acordo com o querer de Deus, não de acordo com o nosso querer. Tudo para a honra de Deus. Né? E às vezes pregamos, passamos a vida pregando com um irmão, um parente e nos converte. Aí vem um outro irmãozinho lá, fala uma vez e aceita Cristo. Mas ele aceitou a Cristo por quê? Não foi só porque você havia já falado com Deus, já conhecia um pouco, mas porque aí é o poder de Deus, o Espírito Santo alcançou a vida. Exato, meus irmãos, até aqui, falar da necessidade do Espírito Santo, mostrar a nossa insuficiência, mostrar o estado de morte das pessoas a quem nós estamos a pregar, de alguma forma, se você se sentiu triste, desencorajado, até aqui eu alcancei o objetivo. Tá? Se você se sentiu triste, assim, incapaz, mas como é que eu vou cumprir a grande missão se eu sou insuficiente em mim mesmo e as pessoas a quem prego estão mortas em seus delitos e pecados? Se você se sentiu assim, então eu alcancei o meu objetivo. Mas apenas é parte do objetivo da aula. E aí vamos ter a segunda parte que eu gostaria, que é o objetivo maior aqui. Não é apenas não vos desanimar, mas sim vos encorajar a partir do que nós vemos aqui no nosso estudo. Então, Atos 2:8, essa passagem fala que os discípulos receberiam o poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Olha, quando isso se cumpriu? Aí, voltando em Atos 2:8, eu gostaria de fazer uma interpretação com vocês aqui. Veja, em Atos 2:8, nosso Senhor vai dizer, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando essa passagem se cumpriu? No Pentecostes, não é isso? Registrado em Atos 2, não é isso? Então, em Atos 2, nós vemos o cumprimento dessa passagem. Então, isso é uma promessa. E vemos o cumprimento desta mesma promessa em Atos 2. No versículo 1 até o versículo 4 de Atos 2, vemos a descida do Espírito Santo. No versículo 14 até o versículo 36, vemos a pregação de Pedro sobre o poder do Espírito Santo. E que pregação, hein? Que pregação! Até hoje,
esse texto ali é usado entre os homens estudiosos da área de pregação para analisar que pregação. De tal maneira que no versículo 37 até o 41, vemos o resultado. Pedro nem terminou de pregar, os pessoal dizem, irmãos, o que é que devemos fazer? Aí Pedro apela para eles, a eles então. Então, a palavra de Jesus, e recebereis poder, se aplica primeiramente aos 12 discípulos e depois a todos os crentes que testemunham eficazmente em favor de Cristo. Então, é uma promessa para todos, tanto para os 12, bem como também para nós, para a igreja de maneira estendida. A questão é, você já tem esse poder para testemunhar? Você já tem esse poder para testemunhar? Se fossem os pentecostais, se vocês fossem pentecostais, vocês ficariam na dúvida. Como presbiteriano, acho que não, né? Acho que não. Se fosse pentecostal, eu diria, acho que não. Preciso buscar esse poder. Veja, esse poder já se cumpriu. Teve o cumprimento em Atos 2, quando desceu o Espírito Santo. Então, nós já temos o poder do Espírito Santo. A resposta a essa questão é sim, e um sim enfático. Todos nós recebemos poder pela habitação do Espírito Santo em nós. Por isso, você tem esse poder. Esse poder do Espírito Santo não é algo reservado apenas para os pregadores, para os ditos apóstolos que estão lá fora, né, distribuindo o Espírito Santo com os seus lenços, com o seu paletó. Não, aquilo é baboseira. O poder do Espírito Santo todos nós temos. Não importa se você se converteu hoje de manhã, você tem o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque ele diz, o que ele vai dizer aqui? Mas recebereis poder. Como? Como? O que o texto diz? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Portanto, você tem o Espírito Santo? Alguém aqui não tem o Espírito Santo? Então, eu gostaria de mostrar para vocês, a primeira parte, eu mostrei para vocês que realmente cumprir essa tarefa é impossível por nós mesmos. Aqui eu gostaria de vos mostrar que ele é fácil por meio do Espírito Santo. Que esse poder nós temos, não é algo miraculoso. É o que nós temos. Temos o Espírito Santo em nós. Se você é crente, você tem o Espírito Santo. Do contrário, você não seria crente. Porque todo crente recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem regenera ele. O Espírito Santo é quem atua na vida dele. O Espírito Santo não é a segunda bênção de salvação, como dizem os pentecostais, não. O Espírito Santo automaticamente, na verdade, o processo de conversão é por meio da atuação do Espírito Santo. Então, todo crente tem o Espírito Santo e todo crente, então, tem esse poder sobre isso, sobre ele. No entanto, precisamos cada vez mais nos encher do Espírito Santo. Precisamos ser tomados do poder do alto para a proclamação do Evangelho. Então, essa é a importância de buscarmos o avivamento. Veja, por um lado, nós já temos o Espírito Santo, mas por outro, poder do Espírito Santo, mas por outro lado, precisamos nos encher desse poder do Espírito Santo. É aquilo que o nosso professor lá disse. A ideia de nós termos uma vida de oração, de estudo, de buscarmos andar nos caminhos do Senhor, é isso. Você se lembra muito bem de Efésios capítulo 5, no versículo 18, que diz que não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, é uma verdade que nós já temos o Espírito Santo, mas precisamos nos encher cada vez mais. Cada vez mais. E à medida que somos cheios do Espírito Santo, mais Ele nos usa, mais Ele atua no nosso trabalho de evangelização, né, nos usando e usando aquelas pessoas. Então, gostaria que entendêssemos isto como um fato. Nós pregamos sobre o poder do Espírito Santo. Tá? Nós temos o Espírito Santo e à medida que a gente vai cumprir a missão, precisa ter essa certeza. Você não está só. Você tem o Espírito Santo que vai te usar e vai também usar a pessoa sobre a qual você está falando. Então, vamos partir para a operação do Espírito Santo na evangelização. Uma vez que nós temos o Espírito Santo, vamos ver aqui. Voltando a Atos 1:8, o que Jesus está a dizer? Ser testemunha em todos estes lugares é uma ordem ou um facto? Vamos lá. Não ouvimos bem. Ser testemunha do Espírito Santo, o que Jesus está a dizer lá, neste lugar, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, é uma ordem ou um facto?
Agora complicou. Complicou. Vamos lá, é uma ordem ou um facto? Diga quem aqui. Vamos lá para o grupo então, aqui. Aqui é o grupo de ordem, né? Quem está ali com a nossa irmã, uma ordem. Ordem, né? Só ele que está contigo, minha irmã. Nem a sua família está contigo. Uma ordem é um facto. Tá? Uma ordem. Uma ordem é um facto. Uma ordem. Uma ordem é um facto. Essa fila aqui. Ordem. Ninguém vai estar com a nossa irmã aí? Ali, lá, turma do fundão, desculpa aí. Diga? Acha que não é nada, né? Vai ficar no muro, né? Meus irmãos, não é uma ordem. É um facto. Veja o que ele vai dizer. Mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis. Sereis é um facto, não é uma ordem. É um facto. Ou seja, Jesus está a dizer que vocês vão ser minha testemunha na Judeia, Samaria, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Você está a dizer que o Espírito Santo vai vos capacitar para vocês fazerem isso. Então é um fato que vocês vão fazer isso, que vocês vão realizar isso. E realmente isso se cumpriu. Atos está estruturado desse modo. Começa em Jerusalém, depois vai para a Judeia, depois vai para Samaria, no capítulo 8, e aí, no restante, Paulo vai terminar, o livro de Atos termina com Paulo em Roma, e Roma era considerado como os confins da terra, lá nos confins da terra, então dando cumprimento dessa promessa do Senhor Jesus. Então é um fato, e aqui para nós a questão é o seguinte, nós vamos cumprir a tarefa de missão. Pelo poder do Espírito Santo, nós vamos evangelizar todo mundo. Não vai ter no dia do Senhor Jesus Cristo, na volta do Senhor Jesus Cristo, não vai ter uma só pessoa que vai dizer, eu nunca ouvi falar de Cristo. Não, todo mundo vai ouvir falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, caminhando aqui então, o fato de conseguirmos ser testemunha em todos esses lugares, vem da operação do Espírito Santo em nós. Agora, com relação ao evangelista, veja como tem essa operação do Espírito Santo, para terminar já aqui. Primeiro, com relação ao evangelista. O Espírito Santo instrui nossa mente. À medida que nós pregamos, que nós nos dispomos para pregar, o Espírito Santo vai instruir nossa mente, nos lembrando dos textos bíblicos, da realidade do Evangelho, para pregar para estas mesmas pessoas sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, Ele também nos dá sabedoria para criar pontes, saber conversar, como começar uma conversa de evangelização com a pessoa. Então, o Espírito Santo vai nos capacitar para isso, bem como também vai nos conceder paixão ardente, de você olhar para os pecadores perdidos, e você ter, então, essa paixão pela evangelização, poder falar de Cristo para esses que estão perdidos. Mas também o Espírito Santo age com relação à pessoa que está sendo evangelizada. Como? O Espírito Santo abre o coração dessa pessoa a fim do pecador entender a mensagem do Evangelho. Ele está muito cheio de delitos e pecado, mas é o Espírito Santo quem vai agir no seu coração. O livro de Atos, capítulo 16, versículo 14, fala de Lídia, de como, enquanto Paulo pregava, Deus abriu o seu coração a fim de entender o Evangelho. Então, esse é o encorajamento para nós. Você pode pregar o Evangelho sabendo que Cristo, o Espírito Santo, Ele está agindo à medida que você prega o Evangelho. Você leva a palavra do Evangelho até a mente das pessoas, e o Espírito Santo vai tirar essa mesma palavra até o seu coração. Então, não é negligenciar a palavra, mas também não é negligenciar o Espírito Santo. É você fazer o uso da palavra, sim, mas ele não age magicamente, ele age pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai utilizar a palavra a fim, então, da palavra agir poderosamente. Paulo diz o seguinte: ninguém jamais foi capaz de resistir à pregação do Evangelho. Ou eles vão se revoltar contra Cristo, como animais furiosos, ou eles serão convertidos. Então, lembra-se disso. Enquanto nós pregamos o Evangelho, o Espírito Santo está a agir. E ninguém nunca vai ser incapaz de resistir a isso.
Ou eles vão se converter a Cristo, ou eles vão se revoltar contra Cristo Jesus devido à incredulidade do seu coração. Então, nossa tarefa de evangelização, de missões, não é vão. Enquanto nós pregamos, o Espírito Santo está agindo. E há quem vai se converter e há quem vai se enfurecer. Conhecendo o seu estado pecaminoso, sabendo que o Evangelho está a o condenar, ele vai se voltar ainda mais contra Cristo. Mas isso não é nossa tarefa. Isso não é nossa tarefa saber quem se converte e quem não se converte. Paulo disse que nós somos o bom aroma de Cristo. Tanto nos que se salvam como nos que se perdem. Então, cabe a nós apenas pregar o Evangelho. Para terminar aqui, porque já está no que, né? Então, para terminar aqui, Cristo não nos deu um dever sem uma promessa para cumpri-lo. Ele nos deu a grande comissão, mas nos deu também a promessa do Espírito Santo, né, que viria sobre nós e nós serviríamos então de pregar o Evangelho para todas as pessoas. Portanto, não importa onde ou a quem você está pregando o Evangelho, você não está sozinho realizando uma tarefa incerta. Não importa, pode ser que lá não esteja, o teu pastor não esteja lá contigo, né? Pode ser que lá os presbíteros não estejam, mas você mesmo está lá com a tua família, com seu primo, com seu colega do trabalho, da escola, pode pregar o Evangelho. O Espírito Santo está lá te ajudando você e abrindo o coração da pessoa para entender o Evangelho. Portanto, o poder do Espírito é uma viva realidade no testemunho do Evangelho. Prega o Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Enquanto você prega, o Espírito Santo está agindo. Portanto, é isso que eu gostaria de falar com vocês no dia de hoje, sobre o poder do Espírito Santo na evangelização. É uma realidade, nós já temos esse poder e precisamos então confiar nesse poder, pregar, orar ao Senhor. O Senhor nos usa, Senhor, abre o coração dessa pessoa que eu prego o Evangelho para essa pessoa. E lembrem, meus irmãos, essa tarefa não é apenas para pastores, presbíteros, diáconos, licenciados, não é apenas para essas pessoas. É uma tarefa para toda a igreja, do mais velho até a criancinha, todos nós precisamos pregar o Evangelho para aqueles que nos rodeiam. Tudo bem, meus irmãos? Vamos encerrar por aqui, que as crianças precisam entrar. Obrigado pela vossa participação no estudo, foi show de bola. Deus abençoe. Pode falar show de bola aqui? Acho que não, né? Desculpa aí.